Jesus, tudo que nós precisamos é estar em Ti. O lugar que nós devemos estar é em Ti, unicamente em Ti, ó Deus. Quando nós estamos em Ti, nós estamos seguros, estamos completos, temos propósito, temos destino, temos satisfação, temos alegria, temos paz. Nenhum outro lugar a gente encontra isso, Pai. Nenhum outro prazer dessa vida, nenhuma alegria momentânea a gente encontra, não. Mas quando nós estamos em Ti, ó Pai, quando nós estamos nesse lugar, quando nós estamos no Senhor, nós encontramos paz, segurança, confiança, esperança. Mesmo que tudo em nosso redor venha estar caindo, venha estar desabando, mesmo que as pessoas ao nosso redor venham estar apavoradas, mas por nós confiarmos em Ti, unicamente em Ti nós estamos seguros, ó Jesus. Obrigado por estar conosco, Jesus. Obrigado por Tua promessa de estar conosco todos os dias se cumprir em nossas vidas, ó Pai. Obrigado por tudo isso, Jesus. Nós Te pedimos neste momento, Espírito Santo, vem sobre este ambiente, vem sobre os corações que estão aqui. Traz quebrantamento, entendimento, Pai. Que a gente possa meditar na Tua palavra, que a gente possa entender um pouco mais dela. Que nosso entendimento venha estar aberto para entender a Tua palavra, Deus. Que o Senhor venha usar a minha boca para transmitir a Tua vontade por este dia, Pai. Que nós possamos sair daqui mais confiantes em Ti e esperançosos em Ti, ó Deus. É o que eu Te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 3. Mateus capítulo 24, versículo 3. Mateus 24, 3. Quero falar sobre algo que a gente, por muitas vezes, acaba não tendo o costume de falar na igreja. A gente peca em relação a isso. É sobre a vinda de Jesus. Qual foi a última vez que você ouviu uma palavra sobre a volta de Jesus? A gente peca nisso. Por que a gente não ouve tanto isso? Porque a gente prega a respeito das coisas desta vida. A gente está muito preocupado em resolver os nossos problemas, em resolver as nossas situações, em resolver as adversidades do dia a dia. Tem que pregar isso? Tem que pregar isso. Mas nós esquecemos de pregar a nossa esperança, a esperança da vida eterna. A gente se preocupa demais com essa vida e esquece que isso aqui é apenas uma introdução bem pequenininha do que há de vir, da nossa esperança. O motivo de nós estarmos aqui é porque nós acreditamos que Jesus vem até essa terra e confiamos na Sua promessa que Ele vai voltar. Mas por que nós vivemos de uma forma como se Ele nunca fosse voltar? Porque nós vivemos preocupados com como ganhar dinheiro, como ser bem-sucedido. Isso é bacana, isso é bom, você tem que se preocupar com isso. Mas não podemos esquecer da esperança da vida eterna, dessa chama de encontrar com Jesus, da volta dEle. E algo que, uma situação como nós estamos vivendo hoje, de pandemia, de coronavírus, gera em nosso coração, é lembrar da volta de Jesus. Quando você vê o coronavírus e todo mundo parado, todo mundo em pânico, todo mundo apavorado, o que você lembra? Jesus está voltando. Por quê? Porque isso é um sinal. E um sinal serve para chamar a tua atenção. Por que quando você está no trânsito, tem lá um sinaleiro, um semáforo, com cores lá, para te chamar a atenção, para você ficar alerta que você pode passar ou que você tem que parar. Ou quando você está na rodovia dirigindo, tem uma placa lá, uma curva acentuada lá, aquela placa serve para te chamar a atenção de que está vindo uma curva. E se você não se ligar, não prestar atenção no sinal, você vai passar reto e vai se arrebentar. Em uma situação como essa que nós vivemos hoje, serve para sinalizar algo que nós esquecemos, que é que Jesus está voltando. Isso não pode ser algo redundante, Jesus está voltando, uma frase bonitinha, não. Deve ser algo que nós devemos ter, uma convicção verdadeira em nosso coração, que Jesus está voltando. E de fato Ele está voltando.
Vamos ler essa passagem? Mateus capítulo 24, versículo 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. E lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Serei odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar e trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Esse sermão é chamado como o sermão escatológico de Jesus. Para a gente poder entender essa situação que Jesus está pregando aqui, que os discípulos chegaram até ele e perguntaram quando aconteceriam essas coisas, nós temos que voltar alguns capítulos atrás. No capítulo 21 de Mateus, fala a respeito da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jesus entrou em Jerusalém com o jumentinho, como havia sido profetizado, e o povo recebeu ele como o rei, como clamava: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, e recebeu Jesus como rei. Os pobres, as crianças, as prostitutas, receberam Jesus como rei, cumprindo a profecia que havia sido dita que Jesus viria como rei. Só que os discípulos de Jesus e o povo que seguia Jesus tinham uma expectativa de que Jesus viria para derrubar os romanos do poder, tirar os romanos de Jerusalém e estabelecer o reino dele naquele momento. Só que Jesus não veio com esse propósito. Jesus veio para morrer e trazer salvação, para trazer libertação para nossas vidas. E quando Jesus chega em Jerusalém e entra com a entrada triunfal dele, qual o primeiro lugar que ele vai? Ele vai até o templo. Chegando no templo, ele quebra tudo lá, vira as mesas dos cambistas, fala que a casa de Deus não deveria ser daquele jeito, que deveria ser a casa de oração. E Jesus faz um reboliço ali. E os fariseus e os saduceus ficam loucos com Jesus. Falando, da onde já se viu esse cara fazer isso com a gente aqui no nosso templo, e derrubando tudo e achando que pode fazer isso. E o povo se revoltou contra Jesus, e Jesus continuou ali. E daí os discípulos estavam passando pelo templo, estavam mostrando o templo para Jesus, e Jesus falou assim, não vai ficar pedra sobre pedra que não vai ser derrubada nesse templo. E daí os discípulos perguntaram no versículo 3. Chegaram a Jesus e falaram assim: quando vão acontecer essas coisas e qual o sinal da tua vinda da consumação dos séculos? Então, para os discípulos chegar nessa pergunta, aconteceu tudo isso que eu falei para vocês. Jesus profetizou que o templo ia ser destruído e os discípulos perguntaram, quando que isso aconteceria? E Jesus começa o seu sermão, que vai do capítulo 24 de Mateus até o fim do capítulo 25. Se você pegar e ler todos esses dois capítulos, você vai ver o que Jesus profetizou a respeito do templo e a respeito da sua vinda. Quando Jesus profetizou que o templo seria destruído, isso se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, quando general Tito chegou até Jerusalém, incendiou o templo por completo para que o ouro do templo se derretesse e eles removeram todas as pedras do templo. Essa profecia se cumpriu no ano 70 depois de Cristo. Só que Jesus, quando começou a falar esse sermão, ele não ficou só apenas no templo, mas ele falou sobre a sua outra vinda, quando ele viria como rei de fato, para governar, para estabelecer o seu reino. E ele começa o sermão dele. E como que ele começa esse sermão? Olha o que ele diz no versículo 4. O que ele fala primeiramente? Vede que ninguém
vos engane. Essa é uma palavra de alerta para mim e para você. Jesus, quando ele falou a respeito da sua vinda, ele não falou para você estocar alimento, ficar esperto, se esconder num lugar, se preparar com sua arma, quem sabe, se preparar com munição, ir para um lugar deserto, esperar quando o fim vier. Não. O que Jesus falou? Vede que ninguém vos engane. Um espírito de engano vai vir nos últimos tempos com muita intensidade sobre a igreja. Esse espírito de engano já se manifesta em nossos dias, em certa forma. A gente vê pessoas indo até a igreja, indo até templos, buscar coisas que são passageiras. A gente vê as pessoas buscando coisas superficiais. O espírito de engano se apodera de certos pastores, ministros da palavra e acabam usando da fé do povo para enganá-los. Esse espírito de engano já se faz presente em nossos dias. Só que nos fins dos tempos, esse espírito de engano vai tomar conta de tudo. E Jesus fala assim: vede que ninguém vos engane. Olha o que ele fala no versículo 5. Porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Quando a gente olha esse versículo assim, que muitos virão em nome de Jesus, dizendo que são o Cristo, e enganarão a muitos, a gente fica pensando, eu não vou ser enganado por esses falsos cristos. A gente pensa no Henrique Cristo lá. Já viu que eu vou ser enganado pelo Henrique Cristo que diz que é Jesus? Não vou ser enganado por esse tipo de gente. Só que Jesus não falou que viriam pessoas dizendo que eram Jesus, mas viriam pessoas dizendo que são o Cristo. E isso é duas coisas diferentes. Cristo significa ungido por Deus. Virão muitas pessoas dizendo que são ungidas por Deus, escolhidas por Deus para trazer libertação. E a gente vê hoje em nossos dias muitas pessoas se manifestando e dizendo que são escolhidas por Deus para trazer libertação para o Brasil, para trazer libertação para o mundo. Toda eleição surge um falso Cristo, dizendo, eu vou mudar o Brasil, eu vou transformar a nação. E nada acontece. E não vai acontecer de fato. Não vai ser o Bolsonaro que vai mudar o Brasil, não vai ser o Lula, não vai ser o Moro, não vai ser Dória, não vai ser ninguém. Deus não escolheu nenhum desses homens para ser o seu governante. Deus já escolheu um governante, que é Jesus. E quando ele vier, ele vai estabelecer o seu reino em plenitude na terra. E nós temos que ter o cuidado de não depositar nossa esperança em falsos cristos, em falsos messias, que dizem assim, eu vou mudar, eu fui o escolhido por Deus. Temos que ter cuidado, porque no fim dos tempos, virá de fato, um homem que é chamado por Jesus Cristo como o abominável da desolação, que é o anticristo. Esse homem virá com aparência de mudança de fato, com aparência de transformação do mundo e vai trazer resultado. E nós temos que estar espertos para não ser enganados. Porque esse de fato virá com as soluções aparentemente. E como nós vamos reagir? Nós vamos cair de gaiato nesse conto dele, na mudança superficial? Não, nós temos que estar ligados, porque Jesus falou assim, vede que ninguém vos engane. Não podemos ser enganados. E como que nós não vamos ser enganados? Buscando a palavra de Deus. Quando você vai para a palavra de Deus, você não é enganado. Você se baseia na palavra, você crê, você vê a palavra de fato se cumprindo e você não é enganado. Mas quando você vai pelas aparências, pelos sinais, pelas maravilhas que acontecem, você pode ser enganado. Mas quando você vai para a palavra e você busca em Deus de fato, você não vai ser enganado no fim dos tempos. E olha o que Jesus continua dizendo. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Quando a gente vê uma guerra para acontecer, a gente pensa, Jesus está voltando. Mas que Jesus fala assim, ele fala assim, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça. No fim dos tempos, guerras virão, confrontos virão. Hoje em dia já acontece isso. No último século, muitas guerras aconteceram e aumentaram. Mas nos fins dos tempos, os conflitos vão aumentar.
Aqui fala aqui no versículo seguinte, fala assim, ó, portanto, se levantará nação contra nação e reino contra reino. O que isso quer dizer? A palavra nação, no original do grego, significa etno. Quer dizer o quê? Etnia vai guerrear contra etnia. Reino significa o sistema econômico, países lutando contra países de fato. No fim dos tempos, os povos do mesmo país vão entrar em conflito. E a gente já pode ver isso acontecendo hoje em dia. A gente já vê sinais disso acontecendo. Aquela situação que aconteceu nos Estados Unidos de um homem negro ser assassinado. É um conflito étnico. É um pequeno sinal, algo sinalizando a volta de Jesus, de certa forma, porque é um princípio. Mas no final dos tempos, isso vai se intensificar. Conflitos étnicos vão acontecer. Guerras entre países vão acontecer. E para que tudo isso acontecer? Olha o que Jesus fala assim, ó. Portanto, é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Para que Jesus venha com o seu reino e com sua glória, é necessário vir guerra, vir conflito, bagunçar tudo para que ele venha. Por quê? Porque quando bagunçar tudo de fato, quando começar a guerra de tudo quanto é lado, vai surgir um homem. Que Jesus fala no versículo 15, quando, pois, virdes o abominável da desolação que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então vai vir um homem que vai vir com poder, com glória, com sinais e com maravilhas e com soluções maravilhosas para toda essa situação, para o caos se resolver. E nós precisamos, se eu e você estivermos vivos nesse tempo, precisamos estar atentos para que nós não venhamos a cair na armadilha dele. Porque Jesus fala aqui, se você continuar lendo o capítulo 24, fala que vai vir sinais e maravilhas que, se possível fosse, enganaria até os escolhidos de Deus. Então vai vir um homem, que é o anticristo, que a gente conhece, como um governo político, militar, com soluções maravilhosas para o mundo todo. Que vai restringir, quem sabe, liberdades para que haja paz. Hoje em dia, por causa da pandemia, a nossa liberdade foi reduzida para que a saúde fique tudo certo. Mas no fim dos tempos, isso vai se intensificar. A tua liberdade de vir ao culto, vir à igreja e trabalhar, vai começar a ser restringida. O governo vai ter mais domínio sobre a sociedade. E nós precisamos estar atentos para que nós não venhamos a ser enredados por esse sistema. Se nós estivermos aqui de fato. Nós precisamos entender isso por quê? Para a gente estar preparado só para enfrentar, quem sabe, militarmente? Não. Mas para que a gente possa ter esperança viva de que Jesus está vindo. Que Jesus falou assim, quando isso acontecer, ainda não é o fim, é o princípio. No versículo 8, olha o que Jesus fala. Continuando no versículo 7, desculpa. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. E no fim dos tempos, por conta dessas guerras que acontecerão, haverá fome. Hoje no mundo, aproximadamente 1 bilhão de pessoas já passa fome, já sofre com a fome. Uma expectativa é que em 2025, 2 bilhões de pessoas sofrerão com a fome. E no fim dos tempos, a fome virá com mais intensidade, porque quando tem uma guerra entre dois países, dois sistemas econômicos, a fome vem por consequência. E ainda virá terremotos. Aumentará o número de terremotos, de situações que a natureza vai manifestar a vinda do Filho do Homem. Até o versículo 8 é chamado de o princípio das dores. A partir do versículo 9 que nós lemos, começará um período chamado a Grande Tribulação. A Grande Tribulação será o tempo em que, se nós estivermos aqui como cristãos genuínos de fato, nós seremos perseguidos por conta de proclamar o nome de Jesus. Onde a nossa liberdade de vir à igreja, de proclamar Jesus em praça pública, na rua, pela internet, vai ser censurada. Porque a mensagem do cristianismo vai ir contra o sistema. Vai ir contra esse poder que vai estar manifestando no fim dos tempos. E eu te pergunto, se hoje, com a liberdade que eu e você temos, somos livres por completo. Se você quiser sair daqui agora, ir numa praça e pregar, você pode. Nós temos liberdade inteira para pregar na internet, na televisão. E muitas vezes a gente não faz isso.
Imagine no fim dos tempos, quando a perseguição vier, como fala no versículo 9 aqui, ó. Então sereis atribulados e vos matarão. Serei odiados de todas as nações, por causa do meu nome. No fim dos tempos, todas as nações, todos os governos vão odiar os cristãos. Hoje nós não estamos preparados para que um governo desse, com uma situação de ódio contra os cristãos, venha sobre nós. Se viesse hoje no Brasil, a maioria das pessoas cairiam, se renderiam ao poder para não ser mortos, com a liberdade que nós temos. Por isso que nós precisamos estar buscando a Deus, buscando a sua palavra, buscando entendimento, para que nós venhamos aquecer o nosso coração, ser avivados por Ele, para que quando vier o dia mau na nossa vida, se a gente enfrentar esse tempo ruim, nós não venhamos cair, nós não venhamos vacilar. Olha o que fala no versículo 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Abra sua Bíblia também no livro de Lucas, capítulo 21. O livro de Lucas, capítulo 21, é um paralelo entre Mateus 24. É a mesma passagem, só que na visão de Lucas. Olha o que Lucas fala assim, ó, no versículo 16 do capítulo 21. Serei entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos. Matarão algum dentre vós. De todos serei odiados por causa do meu nome. Então, no fim dos tempos, até os próprios familiares vão entregar aquele que se diz cristão. Ah, você é cristão? E teu pai não é? Ele vai te entregar para a justiça. Haverá ódio. E olha o que fala ali por consequência embaixo. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Hoje em dia já há muitos falsos profetas que falam em nome de Jesus, mas a sua mensagem nada tem a ver com Jesus. Tem apenas a ver com dinheiro, com as coisas dessa vida, com coisas passageiras. Mas nos fins dos tempos, aumentarão o número de falsos profetas, que irão proclamar esse sistema do anticristo. Levantarão-se muitos falsos profetas, e esses falsos profetas virão com sinais e com maravilhas, operarão milagres. No fim dos tempos, além do anticristo, haverá um falso profeta manifesto, um poder que será religioso, que vai operar milagres e maravilhas. A Bíblia fala que vai chegar um ponto que o anticristo vai ser morto, e esse falso profeta vai trazer a vida de novo para o anticristo. Então, haverá sinais e maravilhas. E hoje em dia, muitas vezes, a gente fica admirado com essas coisas. E, às vezes, no final dos tempos, quando vier esses sinais e maravilhas, quem busca apenas essas coisas, não busca de fato Jesus, vai cair de patinho. Porque se a gente vem para a igreja buscando sinais e maravilhas apenas, e não vem buscando Jesus, se lá na outra esquina tiver operando um sinal e maravilha, falando que é em nome, sendo quem lá, aquela pessoa vai buscar aquilo lá. Se ela quer a cura, o milagre apenas, se estiver lá na macumba, ela vai buscar na macumba. Aonde tiver cura, ela vai buscar. Por isso que nós não podemos estar focados apenas em bênçãos e em coisas. Porque no fim dos tempos, virão falsos mestres, falsos profetas, que vão operar grandes milagres e maravilhas. E nós temos que estar atentos. Porque Jesus falou o quê? Vede que ninguém vos engane. Olha o que fala no versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então o mal no fim dos tempos vai aumentar. Por quê? Porque pai vai entregar pai, filho vai entregar mãe, parente, amigo, e o amor de quase todos vai esfriar. Porque a iniquidade vai estar no coração das pessoas. Olha o que fala no versículo 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. No fim dos tempos, se eu e você estivermos aqui com vida, não tivermos partido com Jesus e esse fim chegar para nós, nós precisamos perseverar até o fim. Alguns creem que Jesus virá antes da tribulação, outros creem que Jesus virá após. Mas independente da forma que você crê ou não, você tem que estar preparado para enfrentar o que for necessário por Jesus. Hoje, a gente tem uma nação que a gente adotou, que é o Paquistão. Lá, hoje os cristãos já são odiados. Já sofrem o ódio. Você ser cristão, você pode ser morto.
Mas vai chegar um tempo em que todas as nações vão odiar os cristãos. E será que eu e você estamos dispostos a sofrer até o final, quem sabe, até as últimas consequências da tua vida pela mensagem do Evangelho? É uma reflexão. A palavra dessa noite não vem para trazer para você massagem no seu ego, não, vem para trazer para você reflexão e preparação para o fim dos tempos. Porque a Bíblia fala que dias de tribulação virão. Olha o que fala aqui em Lucas capítulo 21, versículo 25 em diante. Lucas 21, 25 fala assim, ó. Haverá sinais no sol e na lua, nas estrelas, sobre a terra. Angústia entre as nações em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Olha o que fala no versículo 26. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois o poder dos céus serão abalados. No fim dos tempos, homens ficarão desmaiados de terror pelas coisas que vão acontecer. As pessoas vão ver as coisas acontecendo e vão desmaiar de medo, porque coisas terríveis virão nesse período. Só que eu creio que, se a igreja passar por esse período de tribulação, a igreja vai ser guardada, em parte. Alguns sofrerão martírio, sofrerão. Mas assim como Deus guardou o seu povo, quando veio as pragas sobre o Egito, Ele vai guardar os seus também nesse período. Olha o que fala aqui no versículo 14 de Mateus 24. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Eu creio que os maiores avivamentos que teve na história da igreja foi em épocas de perseguição. A igreja de Atos, a igreja primitiva, sofria intensas perseguições do Império Romano. E foi nesse período que a igreja mais avançou, mais cresceu, mais prosperou. Quanto mais eles matavam os cristãos lá no Coliseu, entregando a leões, a gladiadores, mais o evangelho crescia. Morria um cristão, o cara que matou se convertia. E o cristianismo crescia nessa época. Cristo era proclamado pelo povo. E eu creio que no fim dos tempos, pela perseguição que há de vir sobre o povo de Deus, haverá um avivamento. As pessoas, em vez daqueles cristãos verdadeiros, de fato, que não vão negar a fé, eles vão ter sua fé mais intensificada. E eles vão ir a todo canto proclamando a mensagem do Evangelho. Porque eles estão vendo que Jesus está vindo. E eu e você, como cristãos, precisamos fazer isso, cara. O do versículo 14 é a aplicação para o nosso dia. Nós é pregar o Evangelho do Reino a todo tempo. Porque quando o Evangelho do Reino for pregado a todas as nações, então virá o fim. Cristo, Ele vai vir quando todos os povos, quando todas as nações ouvirem a mensagem do Evangelho. E eu creio que no fim dos dias, quando Jesus estiver prestes a voltar, a igreja vai se reavivar de verdade por conta da própria perseguição. Aqueles que são cristãos nominais vão se entregar ao sistema do anticristo. Mas aqueles que creem em Cristo de fato vão ter sua fé ainda mais firmada. E vão ter coragem de entregar sua vida se necessário for. E eu espero, se nós tivermos que passar por isso, que nós venhamos ser esses cristãos que vão até o fim, até a morte se necessário, para proclamar a mensagem do Evangelho. Lucas 21, 27. Olha o que fala. Então se verá o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Então, quando o povo de Deus, que vive nesse período, vê essas coisas acontecendo, eles devem se alegrar, porque Jesus está voltando de fato. O Filho do Homem está vindo com o seu reino. Jesus entrou em Jerusalém com o jumentinho como um sinal que ele viria como rei. Mas nesse tempo aqui, ele vai vir como rei de fato e vai estabelecer o seu reino sobre todo mundo. Ele não vai vir mais como o cordeiro que se entregou para ser salvador, mas ele vai vir com poder, com seu cetro de justiça, para tirar aqueles impiedosos do poder, para estabelecer a verdade
do seu reino, como o rei do mundo todo. E aqueles que sobreviveram até o fim, que não entregaram ao sistema do anticristo, e aqueles que morreram em Cristo, vão reinar com Cristo nesse período. Se eu e você estivermos vivos, abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 15. Versículos 51 e 52. 1 Coríntios 15, 51 e 52 diz assim, ó. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Então, aqueles que estiverem vivos vão ser transformados com o corpo glorificado para encontrar com Jesus nos ares. E aqueles que morreram em Cristo hão de ressuscitar para reinar com Cristo num período de 1000 anos sobre essa terra e depois viver com Cristo para todo sempre. Eu espero nesse dia, se eu estiver vivo, que eu seja transformado. E se eu estiver partido com Jesus, que eu venha ressuscitar nesse último dia para encontrar com o meu Senhor e Salvador que entregou sua vida por mim. Cristo vai precisar abalar todo o sistema do mundo para estabelecer o seu sistema que é inabalável, o seu reino que é eterno, que é inabalável. O mundo hoje esqueceu de Deus. Hoje as pessoas vivem egoístas e no final dos tempos o amor vai se esfriar ainda mais, as pessoas vão ser mais egoístas ainda, mais amantes de si mesma, mais amantes dos prazeres, mais contrária à palavra de Deus. Você pregar a palavra de Deus viva e verdadeira vai ser um crime. E eu e você, se estivermos aqui nesse tempo, precisamos resistir até o fim. Não resistir com armas e vou me isolar e vou preparar, não. Mas estar preparado para não ser enganado. A nossa arma não deve ser um 38 ou uma 12 ou o que for, não. Deve ser a palavra de Deus, o entendimento da palavra, para que nós não venhamos ser enganados nesse tempo. Nós precisamos não ser enganados nesse tempo que nós vivemos também. Porque se nós vacilarmos, nós vamos pegar parte da mensagem de Jesus, pegar e seguir milagres, seguir bênçãos, prosperidade, e ser enganados e não viver Jesus de fato. Nós precisamos estar atentos para não ser enganados. Fique de pé. Nossa missão em tudo isso, como discípulos de Jesus, é estarmos preparados para a sua vinda. Não temerosos, mas sim esperançosos para encontrar com Ele nas nuvens. Nossa preparação para o fim não deve ser aquela que se preocupa em ir para um lugar isolado, ter mantimentos ou estar armado, mas que nós não, caso venhamos ser perseguidos, mas sim de não ser enganados pelos falsos mestres. Que eu e você venhamos ter esperança na volta de Cristo. Que nós não venhamos esquecer essa mensagem e pensar assim, Jesus vai voltar, mas vai voltar lá, quando eu estiver velho ou lá na frente, não. Mas que nós venhamos ter essa esperança todo dia. Se Ele não voltar fisicamente, mas se eu e você partirmos para qualquer momento, nós venhamos ter a esperança de encontrar com Ele nas nuvens. Que ressuscitaremos e encontraremos com Cristo nos ares e viveremos com Ele para sempre. Pois Ele deixou uma promessa, que Ele voltaria. Sabe, a nossa esperança não pode ser apenas nessa vida. O apóstolo Paulo fala, se a nossa esperança for apenas nessa vida, nós somos o mais miserável dos homens. A nossa maior esperança precisa ser na glória, de estar com Cristo. O nosso maior anseio deve ser de se encontrar com Ele, seja em vida ou seja na morte. Meu maior anseio, meu maior desejo precisa ser estar com Deus, encontrar com Ele. Eu não posso ter medo do que vai vir. Quando eu vi as guerras, os rumores de guerra, eu não posso ter medo, eu não posso temer, eu preciso ter esperança, porque isso é apenas o princípio do fim. Essa pandemia, esse coronavírus, não é, eu creio que nós nem estamos vivendo o princípio das dores ainda.
eu creio que o pior está por vir. E eu falo isso não num tom de medo, mas num tom de esperança. Porque minha vida não deve ser baseada aqui nessa terra, nessa introdução que eu estou vivendo aqui, mas deve ser na eternidade. O teu coração está onde? Cristo falou, aonde está o teu tesouro, ali está o seu coração. O teu tesouro está nele ou está nas coisas daqui? Como a gente cantou na música antes, que eu não vou me apegar com as coisas daqui, o meu lar é o céu, e que essa música venha a ser verdade na minha e na tua vida. Que você busque uma vida melhor, que você busque, mas que você não venha a ser apegado nessas coisas. Que a tua preocupação maior não venha a ser nisso, mas que venha a ser encontrar com Cristo. Se preciso for passar por atribulação, eu quero estar preparado para não negar o nome dele, para enfrentar quem quer que seja um sistema, seja um homem, seja governantes. Eu não tenho nada a temer, porque Jesus se entregou por mim. O que eu tinha que temer, Jesus acabou lá atrás, lá 2000 anos atrás. O inferno que era o meu destino, Jesus se entregou na cruz e me tirou de lá. Então eu não tenho nada a temer. Meu temor maior deve ser em negar Jesus. Esse deve ser meu temor, em perder a fé. Que teu maior temor não venha a ser perder teus bens, perder tua família, perder a saúde, que não venha a ser esse teu maior temor, mas que venha a ser o teu maior temor esquecer de Jesus, por causa dessas coisas. E você está focado demais nessas coisas, em ter uma vida bem sucedida, e você esquecer que Ele virá. Ele vai vir num piscar de olhar. E se você estiver pronto, você vai morar com Ele. Você vai se encontrar com Ele. E imagine esse encontro. Imagine esse encontro. Você encontrar com aquele que te salvou, que entregou a sua vida para que você tivesse vida. Ah, esse dia é maravilhoso. Esse vai ser o melhor dia das nossas vidas. Eu espero me encontrar com Ele. E eu espero que você também esteja lá. Quem sabe nessa noite você que está assistindo, você que está aqui, está afastado de Cristo. Cristo está aqui. Cristo está aí onde você está. E Ele te espera de braços abertos. Que naquele dia você não venha ficar aqui, mas que você venha se encontrar com Ele. Que nós venhamos juntos se encontrar com Ele. Que a nossa maior esperança venha estar com Ele. Jesus, nós clamamos por Ti, Pai. Nós queremos ser a Tua noiva imaculada, verdadeira, que não se entrega às coisas dessa vida, Pai. Nós queremos Você, Jesus. Nós queremos Te ver. Que nós não venhamos perder a esperança de estar contigo, Pai. A minha maior esperança deve ser estar contigo, Jesus. Oh Deus, prepara meu coração para este momento, Pai. Eu quero Te encontrar, Pai. Oh Deus, prepara o nosso coração, Pai. Limpa os nossos pecados, Pai. Toda a nossa vida, Pai. Que nós venhamos viver uma vida em santidade, uma vida em retidão, uma vida que proclama o Teu Evangelho, Jesus. Ah, Deus, nos ensina, Jesus, a viver a Tua palavra, a Tua verdade, Pai. Nos ensina a não ser enganado, Pai. A não ser enganado pelos falsos mestres, pelos falsos ensinos, pelas falsas profecias, mas que nós venhamos estar alicerçados na Tua palavra, na palavra verdadeira, na palavra viva e eficaz, na palavra que transforma, Jesus. Eu quero estar apegado a Ti, Jesus. Eu não posso me apegar às coisas aqui, não, Jesus. Não me deixa desviar do Teu propósito. Não me deixa vacilar o meu pé, Deus. Ah, Jesus.